Tem, olha lá, o pastor está precisando fazer caminhada, olha o remédio. Olha o remédio aí. Genérico, hein? O remédio, ele está precisando de fazer caminhada. Acho que é a Bíblia genérica, né? Versão genérica. Ele é presbiteriano, né? A Bíblia é verdade. Eu tive que tomar depois de um modelo de vida sedentário. Eu estou aos poucos, segundo o pastor Isaltino Gomes, ele disse o seguinte. Ele disse assim, que uma pessoa pregou contra a prática de esportes baseando-se em 1 Timóteo 4,8, o exercício corporal para pouco aproveita. Um outro falou contra a televisão após ler o texto que diz, e do terraço viu uma mulher que estava se lavando, então não era para ver televisão. Né? Boa. Não, eu via da televisão, foi baseado no Apocalipse. O cara dizia o seguinte, pastor, está lá na Bíblia, uma das bestas saiu do mar, o mar é a água, o que gera energia elétrica é a água, então a televisão liga pela energia elétrica que vem da água, logo a televisão é a besta que saiu da água. Eu falei, eu sou besta de ouvir isso, né? Eu sou besta de ouvir isso. Pois bem, gente, algumas pessoas já retornaram. Isso é bom, que maravilha. Maravilha. Vamos para a segunda parte, então, gente. Pastor, o senhor quer comentar, então, sobre a questão anterior, ou o senhor quer que eu avance para a gente já falar um pouco também sobre a TEB, o ecumenismo? Vamos para a TEB. Não, pode ir para a TEB. Então, ficou claro, né? Então, tá certo. Então, tem que fazer almoço. Vamos para a TEB. Tá certo, vamos. Tá certo, não, eu imaginei, pastor. Vamos lá. Então, assim, muitos estudantes, né, acadêmicos, seminaristas e graduandos na área de teologia e ciência da religião acabam adquirindo bíblias das mais variadas traduções e edições. Umas boas para estudo em si, outras nem tanto. A gente consegue até perceber entre elas. A gente conseguiria identificar a importância relacionada à TEB, de conhecê-la e a preocupação que ela traz com o ecumenismo? Será que a gente conseguiria identificar essa importância? Pastor Leônidas. Tá. A maior dificuldade que os cristãos evangélicos têm com a TEB, e os católicos eu acho também, é com o Antigo Testamento, não é tanto com o Novo, né? E nem é com os textos deuterocanônicos. Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é com a organização do Antigo Testamento na TEB. A TEB não segue aquela organização cristã, né? Ela segue uma outra organização, e é onde todo mundo se perde. Então, a TEB segue a tradição judaica, e não a tradição cristã. Então, você tem, na TEB, os livros estão organizados assim. Primeiro, você tem a Torá, que é semelhante à tradição cristã. Depois, eles têm os profetas anteriores, que Josué, Juízes, Samuel e Reis. Depois, vem os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Depois vem os escritos. Aí vem Salmos, Provérbios, Jó, e o último, Macabeus, Crônicas, está tudo ali nos escritos. Então, o que acontece? Nós temos o costume de procurar, por exemplo, Isaías depois dos Salmos. Na TEB, Isaías está antes dos Salmos. Bem antes. Então, ela tem uma organização diferente, que segue a organização tríplice do judaísmo, e não do cristianismo. Os cristãos organizam assim. Geralmente, nós organizamos assim, né? Bíblia, Pentateuco, livros históricos livros poéticos ou sapienciais, profetas maiores e menores.
né? Geralmente nós organizamos, os cristãos organizam assim. A Bíblia Tebe está com outra organização. Ela vem a Torá, os profetas, no caso, anteriores e posteriores, e depois os escritos. Então é uma outra concepção, né? É uma outra percepção. Então, por livro para nós é histórico, como Samuel, para os judeus é profético. Então tem uma outra conotação. Então eu acho que é importante assim, todo estudante precisa ter uma TEB. Todo estudante precisa ter uma TEB, ele precisa comprar uma TEB. Os meus alunos de Antigo Testamento, eu falo para todos, olha, podem comprar agora, mas em algum momento você tem que comprar uma TEB, você precisa ter uma Bíblia. TEB, você precisa ter uma Bíblia de Jerusalém, o estudante precisa ter. Uma outra pergunta que as pessoas fazem para a gente é se as Bíblias têm, as tradições são boas. Eu sempre escuto isso. O reverendo Isaac deu uma palhinha aí, já deu uma... dos propósitos de cada versão, né? Então, a Bíblia ecumênica, a TEB, ela tem um propósito, né? Nessa tradução, nos comentários, porque ela não é só a Bíblia, ela tem uma série de comentários. Os comentários são ecumênicos, são elaborados por comissões cristã ortodoxa, cristã católica, cristã reformado e judeus. Então também tem comentários que você, ao ler aqueles comentários, você consegue perceber as tradições ali, entende? Então tudo isso cumpre propósitos. Mas as pessoas sempre perguntam, e aí nós temos perfeita nenhuma, esquece. Qual é a melhor tradução? Esquece, não é perfeita. Se fossem perfeitas, se a gente precisava só de uma, nós ficava com a perfeita e descartava as outras. Se nós temos aí para mais de 30 traduções, é porque cada uma cumpre um papel, né? Tem um propósito. Então, assim, você tem as traduções de um modo geral, português, elas não são ruins. Aí depende, por exemplo, você vê o Luiz Saião, que trabalhou na NVI, por exemplo, um dos editores da NVI, ele considera que as traduções para português são boas. Ele é um doutor e tal, era um hebraísta, formado na USP. É um cara tá em outro patamar, né? E ele diz assim, claramente, não, as traduções são boas. Não são perfeitas, mas elas são boas, né? O que a gente não consegue acessar, o pastor reverendo destacou, é essa questão assim, da ipsíssima vox, né? Aquela voz original de Jesus, dos profetas, a gente não tem mesmo, não tem como acessar isso. Existem intenções de pesquisadores de fazer uma exegese assim, para tentar encontrar essa voz original do autor, mas isso é muito difícil, porque já está mediado, a tradução já são mediações, pelos símbolos, pelos significados. É muito difícil, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente faz uma leitura muito literal. É muito difícil. Tem textos que têm uma cara de literal e não são simbólicos, são simbólicos, vamos dizer assim. Mas tem uma cara de literal que a gente lê literalmente. E tem uns que são literais e tem uma cara de simbólico, sabe? Então, assim, é difícil. Então, a exegese é difícil. Levando em consideração que o brasileiro lê pouco, que o reverendo diz, e quem lê não sabe ler, porque 75% da população brasileira que sabe ler não sabe interpretar, são os analfabetos, que eu acho que eu estou nisso aí, eu estou nesse grupo dos 75%. Que são os analfabetos institucionais, que a gente sabe ler, mas não sabe interpretar, né? Você imagina, a gente lê pouco e quando lê errado. Essa que é a verdade. 35% da população brasileira, e eu acho que eu estou nesse 75% aí, não sabe ler direito. Não sabe ler direito. Então não é fácil. É claro que tem certas palavras que... Então a tradução é boa, eu considero boa. Mas eu acho que algumas palavras mereciam cuidado. Aí é o exegeta. O exegeta precisa levantar a palavra do hebraico, fazer uma etimologia mais clara. Tem muita palavra que às vezes a gente julga que é uma coisa e não é bem aquilo. Eu sempre cito o caso da mulher do
do Oséias, que o povo traduz a palavra de prostituta. E aí, todo mundo pensa o que dela? Essa palavra, ela passa um sentido negativo. Mas a mulher do Oséias nunca foi uma prostituta. Ela era uma prostituta do culto de Baal. É uma cultura que para nós é um escândalo, mas é a cultura deles. Era a cultura da época. Então aquela palavra não precisa ser traduzida como prostituta propriamente dita. Ou então precisa ter uma nota de rodapé explicando que os termos ela era prostituta. Entendeu? Então, assim, o texto é bom. Algumas palavras mereciam mais cuidado. Agora, você pega bem, o reverendo citou a Bíblia da linguagem de hoje. Os teólogos não gostam. Para a exegese, talvez ela não seja boa. Mas para a comunidade mais simples, ela é melhor. É a melhor tradução que tem. Entende? Para o plomeiro, a pessoa lá do Ribeirinho, pessoa aqui da cidade mesmo, de Planaltina DF, que a gente tem está na periferia do Distrito Federal, a Bíblia na linguagem de hoje é a melhor que tem. É a melhor que tem. Entende? Então eu penso que é nesse sentido. Interessante, pastor, o senhor falando sobre essa questão da gente tomar cuidado, né? Porque realmente os estudantes, os acadêmicos, nós que estudamos teologia, seminaristas, eles gostam muito de palavras rebuscadas e muitas das vezes não prestam atenção no próprio significado, que é amplo, né? Então você tem que ser mais coerente possível para que você não passe um sentido que possa denegrir e deturpar literalmente a própria escritura, né? Então acho que assim, é por isso que é importante, eu ia até comentar sobre isso e também fazer até uma pergunta anterior, né, que seria essa questão, né? Por isso que é importante que o seminarista, o estudante, esse que se dedica ou se quer entrar realmente nessa área, que ele possa, né, de alguma forma, ter uma habilidade com um dos idiomas, ou grego, ou hebraico, enfim, para realmente não passar um sentido nas palavras e expressões que muitas das vezes podem trazer realmente um problema, né? Até mesmo dentro da própria instituição, né? E isso é complicado, até aqui fora mesmo, porque a gente acha que nem todo mundo não desconhece, né, a Bíblia, e quando na verdade poderia trabalhar melhor esses termos, né? Bom, então... Deixa eu dar um exemplo rapidinho de uma palavra, por exemplo. É muito comum a gente ouvir na igreja, um exemplo, pegando essa questão que você fala eu vou ser um pouco técnico aqui, mas, por exemplo, a gente comumente ouve nas igrejas as pessoas falando a palavra aleluia no plural. Aleluias, aleluias, aleluias. Isso, do ponto de vista da língua, é uma bobagem, não pode ir de jeito nenhum. Né? A gente tolera porque está em português, né? Aí, não, mas é que eu estou dando muitas aleluias. E o que quer dizer a palavra aleluia? Então, por exemplo, a palavra aleluia é assim, ale é louvor. Alelu, esse U, denota o plural já. Como, por exemplo, no hebraico, anarnu é o nós. Então, ale, louvor. Alelu, nossos louvores. É a forma contrata. Nossos louvores. Iá, alelu, Iá, é a forma contrata do nome Yahvé, o nome de Deus. Então, quando você fala aleluia, você está dizendo louvores, nossos louvores, a Yahvé. A Yahvé. Mas Yahvé é só um. Você não podia dizer aleluia, porque não tem dois Yahvés, dois Yahvés, não tem. É um só, é Yahvé. Então é só Iá. Então, isso é uma coisa técnica. Você vai dizer isso para uma pessoa simples, aí ele falou, mas é porque eu quero dar muitas aleluias. Então vai aleluias mesmo, né? Mas, teoricamente, a palavra não permite o plural. Por isso técnica, né? Por isso a importância de se estudar, né, pastor? Tem gente que, de certa forma, eu vou usar uma palavra, não sei se é adequada, mas discrimina, né, a questão porque o outro quer realmente estudar a escritura, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, a gente ficar realmente atento aos termos, né, às palavras,
para que a gente não fale, de certa forma, besteira. Francisco, sim, eu só vou pegar o meu carregador aqui 1 minuto. Só pegar o meu carregador 1 minuto. Então vou direcionar outra pergunta para o pastor quando você vem, pode ser? Pode direcionar para ele, dá 1 minuto. Pergunta para mim. Vamos lá. Dá 1 minuto. Pastor Leandro, então assim, dentre muitas Bíblias, né, principalmente as de estudo, e até ela veio com o objetivo de unificar, né, concernente ao seu conteúdo ao conteúdo apresentado. Então, os cristãos das mais variadas correntes, como os católicos romanos, ortodoxos, protestantes e os judeus, eles entraram nessa proposta. Seria essa, de fato, a proposta? Você acha que a Bíblia Teb veio com esse objetivo? Então, assim, a ideia era valorizar, o diálogo, sabe, o Francisco? É aquilo que a gente vem falando. O cânone se formou muito nos processos históricos, na formação da identidade, como o reverendo destacou, e nos conflitos. Do século XX para cá, a gente tem a possibilidade, do século XXI para cá, 20 para cá, né, a gente tem a possibilidade do diálogo, né, a gente tem conversado. Isso não quer dizer que vai surgir uma religião unificada, uma única versão bíblica unificada, uma igreja só mundial, não vai existir. Não é isso a proposta do cristianismo, nem nos primórdios, nem a igreja primitiva talvez tivesse essa intenção de enquadrar todo mundo num único modelo, né? A igreja antiga, a gente fala mesmo de cristianismo, você via várias manifestações. É óbvio que depois, por um fortalecimento da identidade, você vê algumas dessas tradições sendo perseguidas pelos próprios cristãos, enfim. Mas essa diversidade de experiência, ela é de certa forma, bíblica, né? E então não existe isso. Nós vamos agora para a Bíblia Teb, vamos ter uma única versão para o mundo inteiro. Não, isso não é esse o propósito. Só que hoje nós temos uma facilidade maior do diálogo, da conversa, construir pontes. Em vez de construir muros, construir pontes. Então hoje nós estamos derrubando os muros e construindo as pontes. Então a Bíblia Teb, ela cumpre um desses papéis, né, de construir uma ponte de diálogo, de tradições. Todos se veem nessa? Não. Você pode ter certeza, por exemplo, nessa comissão aqui não tem batista, não tem presbiteriano, talvez da Unida, não sei. Mas não tem algumas tradições evangélicas e reformadas, não estão aqui participando desse processo. Não é? Então não são todas também. Então, assim, não tem esse propósito de se tornar a Bíblia a versão universal, a única aceita no mundo. Não tem isso. Como o ecumenismo não tem essa proposta de criar uma igreja mundial unificada. Não existe isso. É você se conhecer, conhecer a sua identidade, e a partir daí poder fazer um diálogo com o outro, com o diferente. Caberia a frase de Agostinho: na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos, né? No essencial a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. É mais ou menos isso. Mas a gente faz isso até com a comunidade evangélica. Por exemplo, por que nós somos batistas e não presbiterianos? Por que nós somos batistas e não somos pentecostais, não somos da Igreja Assembleia de Deus? Porque existem diferenças. Ser batista é diferente de ser da Assembleia de Deus. Doutrinariamente, costumes. Ser batista é diferente de ser presbiteriano. Tem uma eclesiologia diferente, tem algumas doutrinas diferentes, entende? Agora, nós temos as coisas que são comuns. Nisso nós conversamos e dialogamos. Temos unidade, né? Unidade. Agora, nós temos diferença, a diferença a gente respeita. Você não me viu falando mal dos presbiterianos, falando mal da Assembleia de Deus. Às vezes a gente pontua um fenômeno, né? Ó, esse fenômeno aqui e tal, mas não a igreja em si.
Você nunca vai me ver falando mal, né, dessas igrejas. É óbvio que tem alguns segmentos aí que eu não considero evangélico. Alguns segmentos aí eu não considero evangélico, enfim, para mim já é outra coisa. Sim, mas tudo bem. É outro tipo de cristianismo, mas tudo bem. Também não vou entrar nessa seara. Mas assim, a gente se respeita nas diferenças, entende? A gente se respeita. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Quem não consegue fazer diálogo, ecumênico, nem entre evangélicos, nem entre cristãos de um modo mais amplo, a fé dele é extremamente fragilizada. Ele tem medo de encontrar com outro e perder a fé. Então o que ele faz? Ele se protege no seu castelo. Ele constrói um muro que é para não perder a fé. Mas quem tem a fé fortalecida, né, estabelecida, não tem medo de conversar com as pessoas. Não tem medo de conversar com os outros. Amém. Vou passar agora a próxima pergunta para o reverendo, porque quando nós falamos em ecumenismo, alguns se retraem, ficam até meio sem o que dizer, outros até demonizam, ou não conseguem compreender a proposta. O senhor, reverendo, faz parte de alguma entidade ecumênica, digamos assim? O senhor poderia falar um pouco a respeito de qual é a visão e missão desse ecumenismo praticado por alguns cristãos de diferentes visões? Olha, a gente tem, na verdade, vários tipos de ecumenismo. Eu acho que a gente tem que ter um referencial muito claro. O mundo cristão, ele sempre foi múltiplo, né? Não existe, a rigor, cristianismo. São vários cristianismos e diversos desde o seu nascedouro. O que acontece é que, com o desenrolar histórico das identidades cristãs, nós tivemos um olhar singular dessa pluralidade. Por vezes a gente tende a esquecer essa pluralidade, essa diversidade, essa... Tem um delay aí. Travou, né? Travou. Eu acho que travou, não é delay, não. Travou mesmo, né, pastor? Travou. Deixa eu ver se eu... Porque eu tô aqui, ó. Voltou. Voltou. Repete. E travou de novo. Está travando, né? Repete um pouquinho. Repete o que o senhor estava falando antes, reverendo, por favor. O cristianismo é um fenômeno múltiplo e diverso. Ele já nasceu pluralista, ele já nasceu com várias teologias, práticas, comunidades. Por isso que a gente tem tanto livro, por isso que a gente teve 300 anos de história diversa, e o cânon, na sua estrutura, já foi expressão disso, de tensões e visões diferentes. Isso desde o primeiro século. Então, o fenômeno cristão é plural, na sua expressividade, na sua liturgia, na sua diversidade. Até hoje, ele é assim, é inerente ao cristianismo essa possibilidade de se alargar, de se expandir e, ao mesmo tempo, trazer para dentro de si novos olhares, novas culturas, fazendo do secular sagrado, dando novas tonalidades, essa enculturação e essas formas dinâmicas que o próprio cristianismo e a fé têm. De maneira que, até hoje nós temos, o que é o pentecostalismo é também isso, o que é a reforma é também isso. Então, claro que tem momentos e movimentos muito distintos, de conflitos, de surgimento, mas o cristianismo tem isso porque ele é uma religião que nasceu com uma proposta universalista, né? É um dado dele, né? Ele traz tensões e ao mesmo tempo abre. É muito interessante isso. Eu acho que a gente tem que considerar, talvez, essa peculiaridade. O movimento ecumênico é um movimento de diálogo, e ele tem tudo a ver com uma história cristã de aproximações que muitas vezes as instituições não fizeram, as pessoas construíram, mas no século XX, como é um século também de diversidades, de encontros, principalmente a partir das guerras, isso possibilitou uma aproximação, né? E ao mesmo tempo essa aproximação a partir da vida. E depois, a partir de outros referenciais, seja o mundo bíblico, a teologia, seja a pesquisa bíblica que está nas universidades, não está só nas igrejas, está nos seminários, nas instituições teológicas, nas universidades, nas publicações. Então as pessoas vão se encontrando, mais na Europa, mais nos Estados Unidos e menos na América Latina, pela nossa tradição que muitas vezes foi se afirmando no embate e de tal modo que não deu essa oxigenação.
hoje a gente está num contexto que as pessoas querem ouvir, as pessoas estudam, leem, têm as mídias sociais, então as pessoas conhecem os pensamentos, conhecem identidades, as famílias se encontram, né, dentro das próprias famílias, religiões e até mesmo igrejas distintas. Então essa é um traço da pós-modernidade também. Então o ecumenismo ele pressupõe um diálogo. Eu tenho a minha identidade e eu consigo dialogar com o outro e enriquecer-me e perceber outras nuances. No campo da Bíblia, isso é imprescindível. Então, por exemplo, esses textos escritos como o Quarto Esdras, que é da tradição ortodoxa e que entrou na nova TEB agora em 2020, aqui no Brasil. Você necessita de quarto Esdras para você poder ter uma visão mais ampliada da apocalíptica lá do Novo Testamento e como que as ideias que estão no Novo Testamento elas nasceram tendo raízes e influências do mundo judaico e de outros movimentos, de outras apocalípticas. Então a gente tem a ideia de martírio, a ideia da fidelidade a Javé, né? Então o Paulo Nogueira, por exemplo, que é um biblista que Leônidas conhece, né? Talvez até tenha sido seu professor, né? Na metodista, né? O Paulo Nogueira diz que é uma contribuição enorme, porque a gênese de determinadas ideias não estão só no texto do cânon, que a gente tem judaico, eles estão também nesses outros livros, né? Ao mesmo tempo, os cristãos citam nesse livro, por exemplo, traços do martírio que têm referências judaicas, que eles dialogam e que contribuem para o mundo cristão. Então você tem aí o encontro da tradição judaica com a tradição cristã e gênesis que estão acontecendo. Então a gente não tem como, do ponto de vista acadêmico, fazer uma produção saudável e com profundidade sem um diálogo nesse sentido ecumênico e aberto às diversas fontes para poder entender a fé, né? Então nesse sentido a gente precisa de especialistas judeus, a gente precisa dialogar com judeus para entender o judaísmo e seus vários campos semânticos e visões com essa liberdade que está no nível onde a gente constrói uma ponte, aonde não nega a nossa fé, mas constrói um diálogo, seja com o judaísmo contemporâneo, seja com os que pesquisam o judaísmo antigo. Então eu acho que o ecumenismo, nesse nível, ele é saudável e muito importante se a gente quiser levar a sério. Há uma fake news também hoje, muito comum, das pessoas que discordam, que não querem, que deturpam, o ecumenismo é unicidade, é todo mundo ir para uma mesma igreja. Então tem um monte também de bobagem que as pessoas falam. Então acho que seria muito interessante ter em mente essa nossa abertura. Quando eu fiz teologia na Amazônia, era um seminário novo, uma proposta nova. Então eu estudei com padres, com freiras, com pastores batistas, pastores pentecostais, ateus que eram da universidade, que davam aula, mas que diziam, eu sou ateu, mas eu quero aqui ouvir vocês, porque eu tenho necessidade de espiritualidade. Então, iam construir diálogos. E isso foi rico para mim, porque eu, que vinha de uma família só assembleiana e depois que convivi só com algumas igrejas históricas, eu só li aquilo. O meu mundo era só o mundo pentecostal e depois só o mundo da igreja histórica. E eu pude alargar as visões que me enriqueceram hoje, né? Então eu participo de várias entidades ecumênicas, desde o GEB, na Amazônia, o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, mas sempre mantendo uma abertura para enriquecer a fé, né? Então eu sou hoje um presbiteriano que consegue perceber a singularidade da tradição reformada, e como que ela é rica e múltipla, não é uma só. Mas, ao mesmo tempo, olhar e dizer, poxa, Calvino nisso foi muito reducionista. Por quê? Porque ele parte só desse princípio. Ao mesmo tempo, olhar e dizer, Calvino, poxa, deu uma grande contribuição nisso aqui. Então, essa leveza de olhar a minha tradição dialogando com a outra. Então, para isso, eu preciso dos batistas. Quando eu entro em diálogo com a tradição batista, que tem uma tradição de liberdade, de congregacional, de escolha, de uma igreja pujante na área das missões, isso me enriquece. Assim como quando eu dialogo com os ortodoxos, com os romanos, quando eu vou estudar patrística e eu posso ver, por que Calvino foi na patrística e escolheu esse pai da igreja e não aquele, que nos marca como presbiterianos. Aí eu posso ler com mais leveza e entender o pensamento de Calvino até com mais profundidade, porque hoje a gente tem 2000 anos de distância e muita literatura. E essa abertura e disposição, eu acho que é a grande sacada para a gente poder fazer bem teologia, contribuir, né, e dialogar entre nós, né? Não tem como eu dialogar com o pentecostal e ler a minha maneira, a teologia do Espírito, né? O padre católico Comblan
dizia, um teólogo brasileiro dizia assim, o movimento pentecostal trouxe uma contribuição enorme para a teologia do Espírito. E um grande teólogo, Moltmann, né, diz não tem como deixar essa contribuição de lado, porque essas perguntas pentecostais nos fizeram olhar o texto bíblico e olhar a teologia do Espírito com novas nuances e detalhes e enriquecimentos. Então, eu acho que está aí posta um movimento que pode pedir da gente uma abertura para que seja uma bênção, né? Um outro olhar reducionista pequeno, aí já não é o ecumenismo, já é algum tipo de erro e de loucura, e que não é a proposta, que é o diálogo, o enriquecimento mútuo, né? Para a gente fazer a nossa vida cristã acontecer olhando essa trajetória aí rica do cristianismo. Amém. Que legal, bacana. Pô, que pena que... Bom, pastor, eu queria fechar com chave de ouro, pastor Leônidas, com a última pergunta. Então, seria possível nós voltarmos a ter um só cânon bíblico para os cristãos, católicos, ortodoxos, reformados ou protestantes, judeus, já que existe essa divergência de livros canônicos, de livros não canônicos, por assim dizer? Só acho que a gente conseguiria, seria possível haver, ou voltarmos a ter um cânon? A questão não é perguntar se seria possível, a pergunta é para quê? Para quê, né? Sempre assim. Quando você fechar numa única possibilidade, você fala assim, não, nós vamos todos nessa única possibilidade. Você está perdendo a riqueza e a beleza de outras oportunidades. Então, assim, para que nós vamos fechar tudo numa única coisa e ter uma única... Se a gente pode ter uma beleza, uma pluralidade. É igual, por exemplo, assim, a gente precisa ter uma única igreja evangélica no mundo. Para que a gente quer ter uma única igreja evangélica no mundo? É possível? Desde que eu seja o bispo supremo dessa igreja, eu acho que é possível. Se eu não for esse bispo supremo, eu acho que não é possível. Interessante. De fato, né? Para quê? Para quê, exatamente. Mas eu acho que a pergunta é possível. Eu acho que a pergunta seria assim, para quê? Né? Por que nós teríamos que transformar, por exemplo, os batistas em alguma coisa que não são batistas, a Assembleia de Deus em alguma coisa que não é Assembleia de Deus, os presbiterianos em alguma coisa que não é presbiteriana? Para que a gente precisa fazer isso? Exatamente. Né? Se a gente faz isso, a gente perde a beleza da singularidade de cada grupo. De cada grupo, exatamente. A mesma coisa da interpretação, a mesma coisa da Bíblia. Então hoje eu não vejo razão, nem razão para isso aí. Cada um tem uma identidade, né, pastor? E tem que ser preservado e respeitado. Olha, eu sou batista, eu tenho essa questão da liberdade, da igreja congregacional, com todo respeito. Algumas denominações eu acho que eu não conseguiria ser membro delas. Se eu tivesse que ser membro de uma denominação mais episcopal, assim, mais fechada, mais verticalizada, eu acho que eu não daria conta. Minha personalidade não dá conta disso. Então, assim, os batistas, por exemplo, são mais horizontais, eu acho que é uma coisa mais... característica peculiar, né? Eu não vejo razão para isso aí, não. Acho que isso aí nem é desejável, não. Eu acho que eu também não desejaria isso. Apesar que a pergunta também não foi minha, tá? É do projeto acadêmico mesmo. Eu imaginei que... Mas é verdade, para quê, né, pastor? É verdade. Bom, pessoal, nós chegamos então ao final da live, né? Eu gostaria de ficar mais um pouco, mas como nós temos afazeres, é importante também nós também nos predispormos a fazermos outras coisas também, a não ficar só restrito a isso. Então nós podemos aí conhecer um pouco da proposta, né, da tradução ecumênica da Bíblia, que é importante tanto quanto conhecermos o Antigo Testamento, né, que de fato o Antigo Testamento ele nos apresenta de maneira muito peculiar a cultura em que foi escrito, e por isso, como divisão da Bíblia que temos hoje, ela é de fato, e nos chama muito a atenção. Então quero agradecer desde já ao pastor Leônidas pela disponibilidade, pela disposição em poder nos atender o convite, reverendo,
E agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa primeira parte, falando sobre o Cânon, nessa segunda parte, falando sobre um pouco da Bíblia Tebe, apesar que a gente, o tempo não nos permite falar um pouco mais. Mas eu acho que foi o suficiente para a gente aprender um pouquinho mais, ouvindo os nossos convidados, especialistas aí no assunto, que é sempre bom aprender. E que a gente continue nessa garra, né, em poder realmente aprender mais e mais, para que a gente possa desempenhar a nossa função, ajudar a nossa comunidade e principalmente no avanço aí do reino de Deus. Quero agradecer a todos que participaram e quero deixar as considerações finais, o pastor Leônidas com a palavra, depois o reverendo Isaac. Irmão Francisco, um abraço para você, um abraço para o reverendo, é sempre um prazer me encontrar. Você eu encontro todo final de semana, né? Mas o reverendo é um grande amigo, uma pessoa muito querida, é uma pessoa que também me ajudou muito na percepção do diálogo, do ecumênico. Hoje eu participo ativamente de um grupo ecumênico de Brasília. Uma das pessoas que me ajudou a conhecer o grupo foi o próprio reverendo Isaac. A Igreja Batista não faz parte de nenhum organismo ecumênico. Eu faço pessoalmente, não é como pessoa, não como instituição, mas eu gosto, estou sempre conversando. Essa semana é uma semana que nós estamos promovendo a Semana de Oração para a Unidade Cristã. Hoje à noite eu e o reverendo Isaac, né, reverendo? Estaremos juntos em outra live, conversando sobre isso novamente. Está todo mundo convidado hoje, 20 horas. E é isso aí. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Obrigado a todos aí pela participação. Beijo carinhoso. Obrigado, pastor. Reverendo. Eu agradeço o convite. Espero que a gente tenha contribuído, né? É um tema vasto, o tema do texto bíblico é vasto porque ele tem espiritualidade, vivência, acima de tudo uma cultura, né, que nos toca também. A gente está falando academicamente, pastoralmente, mas a gente está falando também de algo que tem a ver com a nossa espiritualidade, né, que é fonte do nosso trabalho pastoral de ensino e educação na fé, mas também uma fonte da espiritualidade para a nossa vida. E é bom também ouvir o Leônidas, eu acho muito bacana. Poxa, que legal, porque é incrível, né? Como a gente é de igrejas diferentes e tem formações diferentes, os olhares são sempre muito enriquecedores. Isso talvez seja, né, a grande contribuição, porque a gente começa a perceber coisas distintas, mas que enriquece a gente, né? Ele estava falando de coisas aí que poxa, disseram, que bom, que legal, quanta coisa a gente tem para aprender, né? Por isso que a teologia pede da gente, né, um compromisso com o povo de Deus, como dizia o Paul Tillich, né, requer um compromisso com o povo de Deus, mas ao mesmo tempo essa reverência, né, porque é uma trajetória longa de vida de fé, e eu acho que isso que é importante. E desejo para todo mundo aí que tenha sido bom a live e, acima de tudo, que aprofundem, estudem, e que estudar a palavra de Deus seja para a vida de vocês fortalecimento e caminhada com Deus. Show de bola. E um abração aí, Leônidas e Francisco. Só dizer para os alunos do STEB que estão aí podem fazer relatório de atividades complementares que ganha a hora. Pronto aí, ó. Maravilha. Tem a primeira parte, depois quem não viu pode rever lá na minha BIOS, tá bom? Gente, obrigado. Reverendo, pastor Leônidas, Deus abençoe e ótimo dia para vocês. Até mais. Até a próxima. Até mais. Até mais, bom almoço, gente. Para vocês também.